Olá, que bom que você está aqui. Hoje eu vou falar sobre os 5 elementos, que é uma das bases do Feng Shui. Tanto a filosofia chinesa quanto o Feng Shui, ele tem 3 pilares, que é a energia Qi, o Yin Yang e os 5 elementos. Hoje a gente vai falar dos 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Conforme está aqui na lateral do vídeo, vocês podem ver que tem a água, que alimenta a madeira, que alimenta o fogo, que alimenta a terra, que alimenta o metal. Então, esses 5 elementos, eles são considerados a base da formação do mundo material. Tudo que existe no universo, no nosso mundo material, ele é composto de um ou de vários desses elementos. Tudo vem a partir deles. Cada um tem características próprias, eles interagem entre si, podendo um dar mais energia para o outro, um tirar energia do outro ou equilibrar o outro. Dependendo do ciclo ou dependendo da ordem em que esses elementos são colocados, eles atuam de uma forma ou de outra. Ou eles fortalecem o outro elemento, ou eles enfraquecem, ou eles anulam, ou eles equilibram. E cada um dos 5 elementos pode ser representado por uma forma, por uma cor ou pelo próprio elemento. E são essas representações que a gente usa dentro das nossas casas quando a gente faz um projeto de Feng Shui. Então, eu preciso representar o elemento fogo. Eu posso representar o elemento fogo com uma pirâmide, porque ela é pontuda e quando quando você olha o fogo, ele sempre vai para cima. Então, eu posso representar por uma forma pontuda, como eu posso por uma vela. Elemento madeira, eu posso representar por algo comprido, né, que pareça um tronco, como posso representar usando uma planta. Então a gente usa representações dos elementos muitas vezes e não propriamente o elemento em si. Eu vou entrar agora em cada um deles, falar um pouquinho de cada elemento. O elemento metal, ele nasce da Terra, ele tem a sua origem no interior da Terra. Por isso a gente diz que a Terra é a mãe do metal. Os átomos dos metais são extremamente comprimidos, ele é muito condensado, por isso ele é muito duro, muito rígido. A gente diz que ele tem frieza, extrema rigidez, muito pesado e uma capacidade muito grande de impermeabilização. A água não penetra pelo metal. O metal conduz a água escorre pelo metal, mas ela não penetra no metal. Por isso que a gente diz que o metal é o pai da água. Ao mesmo tempo em que ele tem essa rigidez toda, ele pode ser modelado quando a gente usa o elemento fogo. Ele pode alterar a forma original do elemento metal. Na relação com o ser humano, o elemento metal ele está relacionado à capacidade de discernimento, de enxergar com clareza, de planejamento, de estar relacionado a pensamentos e exatamente porque ele está relacionado a planejamento, ele está relacionado a futuro. E como ele está relacionado a futuro, ele também está relacionado a filhos e netos. Quando você vai no Baguá, o elemento que rege o guarda da criatividade é o elemento metal. E o guarda da criatividade está relacionado à capacidade de planejamento, futuro, filhos e netos. O movimento do elemento metal é o de contração. Por quê? Porque ele está dentro da terra, ele tem toda a pressão do elemento terra sobre ele, então ele é espremido, se contrai, ele é para dentro. A estação é o outono, o momento é de colheita, de guardar, de comprimir. Então você colhe aquilo que você plantou no verão e na primavera, você colhe no outono e você guarda para ter o que comer no inverno. Então é um momento de colheita, de guardar, por isso de moldar, de preparar para a próxima estação. Com relação ao Yin e Yang, que são as forças opostas e complementares, ele é o Yin mínimo ou menor. Por quê? Porque ele é frio, porque ele é rígido, porque ele é para dentro, então ele é Yin. A direção dele é oeste, a forma que a gente representa o metal é a redonda e as cores são os tons de branco, cinza
e os tons de metal, prata, ouro, bronze, qualquer tonalidade de metal. Então a gente diz que o elemento metal, ele é filho da terra, porque ele nasce no centro da terra, e ele é pai da água. Por quê? Porque a água não penetra nele, mas ele conduz a água. Então ele gera a água. O metal, como pai de água, ele gera água. Então a água é filha do metal e neta da terra. Por quê? Se o metal é filho da terra, a água é neta da terra. O elemento água, ele tem origem no eterno ciclo da água, que contempla as suas diferentes fases, como a gente vê aqui. Então você tem a evaporação, a condensação, a precipitação, a transpiração e a infiltração. Então todo esse ciclo que o elemento água faz no planeta Terra, ele faz parte da água, é um ciclo eterno, ele nunca termina, ele vai sempre se repetir indefinidamente. Características da água, a característica básica é a fluidez, né? Ela flui, é muito difícil você bloquear a água, você parar a água. A água penetra em qualquer rachadura, em qualquer furinho, ela vai sempre caminhando e sempre em direção para baixo. Ela está relacionada ao senso de propósito de vida, ao trabalho árduo. Por quê? Porque ela está em eterno e constante movimento. O movimento é descendente, ou seja, para baixo. A estação é o inverno, a água é fria, né? Principalmente quando você esquece os dias de sol intenso com um pouco de água parada, como numa piscina, a água é fria, por isso está relacionada ao inverno. Com relação ao yin e yang, é o yin máximo. Quando a gente estava no metal, vou voltar lá, ele era yin mínimo ou menor, ou seja, ele é yin, mas ele não é tão yin quanto o elemento água. Então aqui nós temos yin máximo. A direção é o norte, por quê? Porque a origem do Feng Shui não está aqui no Ocidente, está lá no Oriente, está lá na China. Na China, o norte, o que tem no norte? O Polo Norte. Então, a direção é norte. Por isso que o fogo, para eles, está relacionado ao Equador, é sul, e a água está relacionada ao Polo Norte, então a direção é norte. A forma é sinuosa ou orgânica, porque a água não tem forma. A cor são os tons de preto, azul e verdes escuros, todos os tons escuros. E a água gera madeira. Então a gente tem aqui elemento água, filha de metal, mãe e neta da terra, que foi o que a gente viu no slide anterior. Gera o elemento madeira, que é filha de água e neta do metal. A gente não tinha o metal anteriormente gerando a água? Então, se o metal gerou a água e a água gerou a madeira é neta de metal e filha da água. A madeira, a gente tem que imaginar desde que ela é uma semente, as sementes germinando, brotando da terra, são nutridas pela água e vai se expandindo, vai crescendo. A madeira é pura expansão, crescimento. Uma árvore nasce de uma mini semente, ela se torna poderosa, enorme, ela cresce, se expande. Está relacionada às raízes, à base, ao alicerce, à família. Por isso que no Baguá, a área da família tem como elemento regente a madeira. Por quê? Por causa das suas raízes, da sua base, do seu alicerce. A semente enraiza, brota, cresce e dá frutos, que representa a prosperidade. Por isso, lá no Baguá, a madeira também é o elemento regente da prosperidade. O movimento é de expansão, a estação é a primavera, yin e yang, yang mínimo. Direção leste, forma retangular, cor verdes e azuis claros e a madeira gera o elemento fogo. Então a gente tem aqui a madeira,
filha de água, neta de metal, que gera o elemento fogo. Portanto, o elemento fogo é filho da madeira e neto da água. Elemento fogo. O fogo tem a capacidade de queimar e transmutar. Ele representa o máximo de ação que você pode ter dentro do planeta Terra. Ele também está relacionado ao espírito, já que representa a imaterialidade, né? Se ele transmuta, se ele queima, aquilo que ele queimou vira alguma coisa que você não consegue enxergar, que é imaterial. Por isso que ele também está relacionado ao espírito e iluminação, as nossas capacidades de pensar e sentir. O fogo é aquilo que brilha, tanto fora quanto dentro, é o fogo que traz reconhecimento. Por isso que o guá do sucesso ou reconhecimento é regido pelo elemento fogo. O movimento é ascendente para cima, a estação é o verão, Yin e Yang é o Yang máximo, direção sul, como eu expliquei. Para os chineses, o Equador, né, onde tem o maior pico do sol, está no sul da China, não no norte. Por isso que para os chineses a direção do fogo é a direção sul. A forma é a triangular, as cores vermelho, laranja ou aquele rosa forte, não o rosa clarinho, e ele gera elemento terra. Então a gente tem elemento fogo, filho da madeira e neto da água, que gera elemento terra, que é filha do fogo e neta da madeira. E por último, a gente tem o elemento terra. O elemento terra ele contém todas as formas de manifestação de vida na Terra. Ela é a base da nossa existência e da nossa nutrição. A Terra representa fertilidade, estabilidade, sustentação, equilíbrio e maturação. Por isso a gente tem a Terra como elemento regente da área central do Baguá, que é a área de equilíbrio do Baguá. Também temos o elemento terra como elemento regente do relacionamento, porque para ter um bom relacionamento você precisa de estabilidade, de equilíbrio. E a gente também tem o elemento terra na sabedoria. Por quê? Porque a terra tem relação com a sabedoria individual e o autoconhecimento, a segurança e a estabilidade. Por isso a gente tem aquela linha diagonal no Baguá, pegando sabedoria, área central e relacionamento, que são regidos pelo elemento terra. O movimento é de neutralidade, porque elemento terra é equilíbrio. A estação é final do verão, yin e yang, equilíbrio, nem yin nem yang, é em equilíbrio. A direção é central, a forma quadrada, a cor tons de terra e amarelo, tons de terra desde o areia, beijinho até o marrom, marrom escuro. E a terra gera o elemento metal. Então a gente tem elemento terra, filha do fogo, mãe de metal. Então vamos entrar agora nos diferentes ciclos dos 5 elementos. O primeiro deles é o ciclo de geração ou criação. É um ciclo no qual cada elemento nutre, estimula e dá mais força para o outro. A relação nesse ciclo é harmônica e é conhecido como relação mãe e filho. Então, você tem o elemento água, que é filha de metal, mãe da madeira, alimentando a madeira. Aí você tem a madeira, que é mãe do fogo, alimentando o fogo. Tem o fogo, que é o pai da terra, alimentando a terra, que é mãe do metal, alimentando o metal, e o metal, que é o pai da água, alimentando a água. Mas a gente chama de relação mãe e filho, por isso que está mãe da água aqui, mãe da terra e por aí vai. No ciclo de controle ou dominação, significa que os 5 elementos não podem ficar apenas em geração eterna de energia. Alguma coisa precisa controlar essa geração de energia. Então, cada elemento controla o outro, fazendo com que a sua energia não cresça excessivamente. Se você ficar colocando muita madeira no fogo, vai virar um fogo imenso. Então, para não permitir que isso aconteça, você usa um pouco de água, porque a água apaga o fogo.
Então, a gente tem também um ciclo de harmonia, que é conhecido como um ciclo relação avô-neto. Então, antes a gente tinha a água alimentando a madeira. Agora a gente tem a água apagando, controlando o fogo. Antes você tinha a madeira alimentando o fogo. Agora você tem a madeira sugando, vamos dizer, a terra, sugando a energia da terra. Antes a gente tinha o fogo alimentando a terra. Agora a gente tem o fogo derretendo o metal. Antes a gente tinha a terra gerando o metal. Agora a terra está barrando, bloqueando a água, como numa represa. E antes o metal ele gerava água, agora o metal está cortando a madeira. Então, dessa forma, você controla ou domina o outro elemento. Então, vamos imaginar que você tenha uma lareira no seu guarda do trabalho. Guarda do trabalho é regido pelo elemento água. Uma lareira no guarda do trabalho não é positivo. Então, o que você pode fazer no seu guarda do trabalho? Colocar, por exemplo, um vaso com água em cima da lareira, porque a força desse vaso com água, do elemento água que está nesse vaso, vai controlar o elemento fogo da lareira. Um aquário nesse ambiente, qualquer coisa que represente o elemento água dentro desse ambiente, onde a água deveria ser o elemento regente, mas você tem uma lareira gerando excesso de elemento fogo. Então, você controla os elementos dessa forma. Agora a gente vai para o terceiro ciclo, que é o ciclo de invasão. Cada elemento domina e enfraquece o outro. É uma relação de desequilíbrio, nos outros dois a gente tinha equilíbrio, e é conhecida como relação avô-neto, com excesso de controle ou excesso de dominação. Então, você tem aqui a água apagando totalmente o fogo. Antes você tinha água apagando ligeiramente o fogo. Aqui você tem a água eliminando o fogo. A madeira sugando totalmente a terra, deixando essa terra estéril. Você tem o fogo derretendo completamente o metal. Você tem o metal destruindo a madeira. E fechamos o ciclo, né? Sim. Então, no ciclo anterior, que era de controle ou dominação, você controla, você não destrói o outro elemento. Neste ciclo de invasão, você está destruindo o outro elemento. Então, imagina, por exemplo, você ter uma piscina no guarda do sucesso. A quantidade de água numa piscina é tão grande que você acaba, você anula a energia do fogo de um guarda do sucesso. Por isso que a gente não deve ter piscina no fundo do quintal e sim na frente. Existe um outro ciclo que é chamado de afrontação ou contradominação. É a inversão do ciclo de controle e o único elemento capaz de controlar o excesso de outro elemento perde a força. A relação nesse ciclo é de total desequilíbrio. É conhecida como relação neto-avô. É quando o neto tenta dominar o avô e não o avô tenta dominar o neto. No ciclo normal, que está aqui menorzinho, você tem a água apagando o fogo. Aqui você tem o fogo consumindo a água. Esse fogo, normalmente, ele derrete o metal. Aqui o fogo ele está consumido pelo metal. É tanto metal que o fogo não dá conta e esse fogo é consumido pelo metal. Antes você tinha a madeira consumindo a terra. Agora você tem a terra consumindo a madeira. Você tem a água consumindo a terra. Então é um ciclo que está totalmente invertido de forma negativa e ele é totalmente destrutivo. Nesse ciclo não existe a manutenção da energia dos elementos. Um destrói o outro. Então esse não é um ciclo positivo, não é um ciclo que a gente deseja ter dentro de casa. Agora eu vou entrar numa tabela que demonstra de maneira
visualmente bem simples, como é que você neutraliza situações onde você tem oposição entre os elementos. Que elemento você usa quando você tem determinadas situações? Então, por exemplo, você tem uma situação onde você tem água brigando com fogo, por exemplo, pia antes do fogão. Que elemento você pode usar para controlar essa situação? Você pode usar a madeira. Por quê? Porque a madeira enfraquece a água e ela fortalece o fogo. Então você pode usar, por exemplo, um vaso com plantas, que você consegue controlar essa situação. Se você tem metal e madeira, metal que corta a madeira, o que você usa? Água. Por quê? Porque a água enfraquece o metal. Por quê? Porque de tanto passar pelo metal, a água corrói o metal. E a água fortalece a madeira. Então ela vai deixar essa madeira mais forte. Terra e água. Como que você controla? Você tem a terra e você tem a água, um ao lado do outro. A terra bloqueia a água. Então você usa metal. Por quê? Como o metal nasce da terra, ele enfraquece a terra. E ele fortalece a água. Por quê? Porque ele conduz a água. A água corre por cima do metal e caminha. Então, se você tem essa situação, você usa metal. Fogo e metal. O fogo derrete o metal. Então, o que é que você pode usar entre eles? A terra, porque a terra enfraquece o fogo e fortalece o metal. Por quê? Se você joga um monte de terra em cima do fogo, ele apaga. Que é o contrário do fogo alimentando a terra. É o ciclo invertido. E a terra gera o metal. Então, por isso que ela fortalece o metal. E a última oposição seria madeira e terra. A madeira, em excesso, ela suga a terra. Então você usa fogo. Por quê? Porque o fogo queima a madeira, ele enfraquece a madeira e ele fortalece, ele gera a terra. Quando você queima as coisas e joga na terra, essas cinzas nutrem a terra. Então é dessa forma que você consegue fortalecer ou enfraquecer os elementos, dependendo da situação que você encontrar. E aí precisa analisar dentro dos ambientes se existem essas situações, para decidir o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que colocar entre eles. Aqui tem a relação de interação entre os 5 elementos. Então, que é um resumo daquilo que eu já falei. A água é filha de metal, neto de terra, mãe de madeira. A água domina o fogo e é dominada pela terra. As estações: água é inverno, clima frio, é estocagem e conservação, direção norte, movimento para baixo e em máximo. A madeira é filha de água, neta de metal, mãe do fogo, domina a terra, porque ela suga, os nutrientes da terra. É dominado pelo metal, porque o metal corta a madeira. Estação primavera, clima vento. A evolução, nascimento e germinação, direção leste, movimento centrífugo e yin, yang mínimo. O fogo é filho da madeira, neto da água, mãe da terra, domina o metal e é dominado pela água. Estação verão, clima de calor. Evolução, crescimento, desenvolvimento. Direção sul, movimento para cima, ascendente e yang máximo. A terra, filha do fogo, neto da madeira, mãe de metal, domina a água, porque a terra bloqueia a água, e é dominado pela madeira, porque a madeira suga a terra. Estações, fim do verão, clima, umidade, transmutação e mutação, transformação e mutação, direção centro, estabilidade e yin yang em equilíbrio. E o metal, que é filho da terra, neto do fogo, mãe da água, domina a madeira e é dominado pelo avô, que é o fogo. Ou seja, pelo avô está aqui, ó, neto do fogo, dominado pelo avô, fogo. Estações, outono, clima seco. Evolução, colheita, recolhimento. Direção oeste, movimento centrípedo, que é o que faz com que ele fique
rígido e o yin mínimo. Então essa tabelinha aqui resume a inter-relação dos 5 elementos e as características de cada um. Então sobre os 5 elementos era isso que eu queria falar. Pode parecer complicado no primeiro momento, mas é só uma questão de memorizar os ciclos, entender como é que funciona a inter-relação entre cada um dos elementos e daqui a um tempinho, quando tiver fixado na memória, vai ficar bem mais fácil já de você usar no dia a dia, tá bom? Um abraço!